Meus caros, estamos aqui para trazer uma notícia, melhor dizendo, um pronunciamento, uma resposta, parte do Davi Miranda Neto, o evangelista, sucessor da igreja Deus é Amor, que substitui o pai, às vezes, para pregar nas quartas-feiras e dentre outros cultos, que, obviamente, veio para trazer mudanças na IPDA. Bom, ele se manifestou dizendo que tudo não passa de um mal-entendido, que é calúnia, que é fake news, que é mentira. Haja vista que ele não pretende, de maneira alguma, desonrar com a memória do avô, com a história da IPDA, ele não vai mudar a doutrina, e sim, ele está engajado no Ministério Regenere para ajudar os jovens que estão no mundo das drogas, que estão no mundo do crime. Então, esse ministério tem a finalidade tão somente de trabalhar com jovens de uma maneira diferente da linguagem dos mesmos, e é assim que ele se pronuncia. A gente vai ouvir a fala dele, inclusive, e eu vou comentar os pontos mais chaves aí que ele destaca nesta breve, até eu diria, explanação sobre a resposta àquele vídeo lá que editaram. Era uma live de quase 1 hora, e ele falou aquilo mesmo, não é nenhuma mentira, não é nenhuma montagem, que ele pretende fazer algo diferente, mas no Ministério dos Jovens, e deu a entender que seria na igreja, mas é claro que no futuro a igreja vai se adequar a essa nova visão, ou a chamada cosmovisão teológica, vamos dizer assim, do mundo espiritual. E agora eles estão diminuindo, ele, claro, se manifestou para não tirar os membros da igreja. Bom, vamos escutar e já eu comento. Queria comentar um vídeo que está rodando aí no Facebook, alegando que eu estou destruindo a doutrina de Deus e quero quebrar a doutrina da Deus é Amor. Isso não tem nada disso, né? Isso é tudo mentira. É um vídeo calunioso, cheio de mentiras, né? Eu queria ler para vocês em Provérbios capítulo 6, versículos 16 a 19. Um vídeo com calúnias e mentiras. Um vídeo que está circulando no Facebook, rede social. É mentira? O que está ali não é mentira. Tem uma edição e ele fala aquilo tudo que ele fala. Está desmentindo o que ele disse? É aí um equívoco da parte dele. Agora, pode ser mal interpretado? Pode. Ali, ele fala, deixa claro que é com relação ao Ministério Regenere. Mas a gente sabe que, como disse no início, mais tarde vai ter. Quando ele cita lá que Deus realmente abomina, está em Provérbios, a dissensão no meio da igreja, é quando se fala por base de boatos, mugidos de boi, que é a tradução da palavra boatos. Ou seja, foi a partir de um achismo, de um disse-que-me-disse, não tem fundamento. Hoje, na era tecnológica, nós temos vídeos, nós temos áudios, nós temos fotografia que atestam. Tem ali a prova, ele falou aquela fala e pronto. Há uma má interpretação a priori? Pode haver. No entanto, a gente entende que aquilo tudo que ele falou vai valer daqui a algum tempo, daqui a uma nova era na IPDA, que será, com toda certeza, com a partida da Irene Miranda e do Lorival e da Débora. Principalmente já com a partida da irmã Irene, já que o Lorival e a Débora são bastante flexíveis, mais modernos e tal. Então, eu acho um equívoco, não é só na Igreja Deus é Amor, em várias outras igrejas. Eles dizem o seguinte: é errado semear contenda no meio dos irmãos, mas eles mesmos que abrem essa brecha para o maligno, entre aspas. E outra, não é mentira. Ele falou algumas coisas. Pode ter sido mal interpretado? Ok. Aí depois ele vem com Mateus 7. Mateus 7.
Não tem nada a ver com o contexto. A gente tem que julgar sim. Porque a Bíblia diz o seguinte: examinai tudo e retenha o bem. Para você reter, guardar o bem, você tem que julgar. Jesus diz: pelos frutos conhecereis as árvores. Você julga pelo fruto, que o fruto é bom ou mal. Quando Jesus está falando ali, é no sentido de ser uma pessoa precipitada, sem base, sem fontes, sem informações, está falando coisas que não são verdades. E diz respeito ao sinédrio, ao julgar de acordo com a justiça dos homens, que tem que tomar cuidado, porque também pode ser julgado. Não está falando de verdade. Então, se fosse assim, os juízes estão em pecado, porque estão julgando toda hora, todo instante. Estão dando sentença. Se fosse assim, qualquer líder, qualquer liderança que está tendo um julgamento também está em pecado. Ele se vale, talvez seja falha dele na questão teológica. Vou crer assim. Mas tem muitos que se valem desses versículos de uma maneira distorcida para ludibriar as massas, para aproveitar de que as pessoas não têm conhecimento para lhes passar uma falsa informação. Se valem das pessoas serem ignorantes para disseminar mentiras. Por isso que eu concordo que na Deus Amor tem que ter, não só na Deus Amor, em várias outras igrejas, muito estudo bíblico, né? Porque ele é um pregador e prega aqui, São Mateus 7:1, está lá dizendo, não julguei para ser julgado. Aqui lá é um outro contexto. Eu já preguei até aqui no meu canal, porque eu já preguei o livro todo de São Mateus no canal, em áudio. Está no canal aí no início, né? Coisa essa que ele, conhecendo a palavra, sendo filho de quem ele é e neto de quem ele era, não fez, né? Mas vamos lá. Perante a Deus. Eu queria também agradecer as pessoas que estão entendendo o que está acontecendo, as pessoas que estão a favor, tem bastante pessoa apoiando o Ministério Regenere. Eu quero ressaltar que eu não sou diretor, não teve nada alterado na Igreja Deus e Amor. O Ministério Regenere é um ministério para jovens que começa aqui na sede mundial para alcançar os jovens que estão no mundo, as pessoas que estão lá fora. Muitas pessoas foram expulsas da igreja muito em função por pessoas que estão aí julgando, causando abominação, causando tudo isso, né? Então, o Ministério Regenere vem acolher essas pessoas. A nossa salvação, segundo Efésios 2:8, é pela graça, mediante a nossa fé e não por obras, e as pessoas estão aí julgando, expulsando da igreja. Eu não posso deixar. A salvação é pela fé, pela graça, favor imerecido de Deus, não é por obras, né? Mas São Tiago vai dizer o seguinte, boa noite, que sem fé, aliás, sem obras, a fé é morta. Então, tem obras dessa fé. Tem frutos dessa fé. E o fruto é exatamente amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a nós mesmos. Então, tem que ter alguma labuta. Inclusive, o apóstolo Paulo vai dizer que o trabalho para o Senhor não é em vão. Quer dizer, tem um trabalho, tem uma obra. É uma má interpretação do contexto bíblico. Por isso que se diz, um texto tirado do seu contexto vira pretexto para pregar o liberalismo, para pregar achismo, ele se vale disso. Eu não estou falando necessariamente da questão de usos e costumes e doutrina, porque eu sei que tem diferença. Eu não sou leigo nessa questão. Já estudei muito sobre. Eu estou falando de outras coisas que muitos utilizam esse versículo, e aos Efésios 2:8-9, da questão da graça, para trazer uma libertinagem. Aliás, Paulo vai falar, se eu não me equivoco, em aos Coríntios, eu não me recordo o versículo, o capítulo, que tem gente que faz de uma ocasião para criar um caso, a fim de que venham, de alguma maneira, se eximir de culpa ou venham se livrar de algo que seja equivocado. É mais ou menos isso que esses cristãos, melhor dizendo, modernos fazem. Mas tudo bem, vamos seguir o que ele diz aqui. Tem que correr atrás do jovem que está na rua, tem que correr atrás do jovem que nunca conheceu a Deus. Eu tenho que trazer a Bíblia Sagrada, tudo que ela fala, o amor, a graça de Deus, a santificação,
A Bíblia diz, bem-aventurados os puros de coração, pois estes verão a Deus. Isso é santificação, é nossa oração, nosso jejum, é nossa comunhão com Deus. Isso tudo é o que a Bíblia diz, isso é doutrina. Eu sempre vou pregar a doutrina bíblica da santa palavra de Deus. A gente vai atrás dos jovens que estão aí na rua, nas drogas, na depressão, muitos buscando cometer o suicídio. É para eles que a gente vem. O Ministério Regenera é um ministério para jovens, e muitas das pessoas que criticam não são nem jovens, nem têm um espírito jovem. O ministério não foi feito para vocês, foi feito para os jovens que estão fora. A gente vai buscar aqueles que estão fora da igreja, a gente vai buscar aqueles que precisam ter um encontro real com Deus, com foco na regeneração pelo Espírito Santo, uma transformação de vida, salvação pela graça, tudo que a Bíblia diz. Eu quero convidar você, se você acredita nesse novo trabalho com jovens, esse ministério de jovens que está apenas começando aqui na Sede Mundial, que acredita nos conceitos principais do Evangelho, no amor, na graça de Deus, compartilhe esse vídeo. Se você apoia isso tudo, compartilhe, comente, venha nos apoiar também, porque tem tido um grande levante de mentiras, de calúnia, de julgamento, enfim, a gente não quer parte de nada disso, a gente vem para agregar, a gente honra a vida do missionário Davi Miranda, que foi um grande homem de Deus, e tudo isso nada mais é que Deus trazendo uma nova geração para dar continuidade à obra de Deus aqui na Terra, para dar continuidade a tudo que a Igreja Deus e Amor tem conquistado por 57 anos, e começa-se uma nova geração, um novo início. Isso é para o que a gente vem. Regenere vem para trazer almas para o reino de Deus, aquelas pessoas que nunca conheceram a Deus. É para isso que a gente vem, que a gente quer agradecer a todos os que apoiam. Compartilhe esse vídeo, esteja conosco e ore por nós. Estamos hoje no terceiro dia de uma campanha de 21 dias de oração pelo Ministério Regenere, por um avivamento para os jovens. A gente convida você a fazer parte disso. Muito obrigado a todos, que avance o reino de Deus, que Deus abençoe todos vocês. Então, está aí a manifestação do Davizinho, Davi Oliveira Miranda Almeida, né? Dizendo que não trata-se de nenhuma modernidade, que vai respeitar a memória do avô, o ministério, mas isso é bem lá, a gente sabe o que é, né? Um engano que eu gosto, porque eles querem mudar e muito. Segundo ponto, ele diz que é um levante de mentiras, de calúnias e tal. Não é levante de mentiras, de calúnia algum. Tem ali o vídeo, está falado e pronto, e isso segue adiante. A própria Igreja de Deus e Amor, na mão dele, se ficar, se não tiver um diretor lá que não seja da família, ou um presidente, melhor dizendo, vai caminhar exatamente para esse mundinho aí, para essa mudança radical, drástica. Aí depois ele vem dizer, eu não represento a diretoria, eu não vou mudar nada, vou continuar pregando a doutrina bíblica, claro, querendo dizer que os usos e costumes aí vai deixar de lado, regulamento interno e tal. Mas isso já era perceptível há muito tempo, desde a época que o missionário, inclusive, estava vivo, Lorival, Débora sempre queriam modernar nesse sentido. Depois ele chega a dizer que aquele que não tem o espírito jovem ou que não é jovem, que saia da igreja, tipo assim, que não dê tanta bola para esse ministério, porque não é para você e tal. Só que o espírito jovem, o jovem de outrora, né, aguentava dentro da igreja, com oração, outro tipo de evangelismo e na contramão, obviamente, desse outro aí que estão tentando passar. Bom, ainda ele chega a dizer outras coisas, que eu já até comentei no início. Eu quero até aqui fazer um adendo, trazendo algo que me ocorreu. Eu já contei aqui no canal, mas não custa repetir. Certa feita, eu falei com o Lorival de Almeida, pessoalmente. E foi por conta, na época, da bateria. Porque a bateria não podia e ele tocava, quer dizer. Não estava no RI, estava no RI, que era proibido, e a banda Jeová Rafa cantava, e estava o Diego lá, o filho dele, filho do meio, tocando e tal, aquela discussão toda. Aí eu fiz uma pergunta, ele interpretou mal, me chamou de várias coisas, disse que eu tinha um espírito contraditório e tal e tal. Aí me fez lembrar isso aqui que ele disse: você não está contente que se você não tem um espírito jovem, quer dizer que você que pensa diferente
A mentalidade dele, nós somos todos retrógrados, velhos, caquéticos, gente do outro mundo, extraterrestres. Ok, ele é o moderninho, ele agora, né, e dentre outros, em outros ministérios, inclusive, são os arautos da verdade, os mensageiros de Deus, os baluartes da moral, da justiça, daquilo que é mais condizente com a palavra de Deus. Eu sei que as mudanças estão aí, que Deus compreende as mudanças, questão de hábito, de costume. Claro, eu entendo isso. Agora, tem coisas que eles querem mudar que é contra a doutrina, sim. E contra até aquilo que o próprio missionário falou. Que o missionário falou que era contra o quê? Televisão, adultério e divórcio. Vamos ver se eles vão continuar nesse sentido aí. Acho difícil. E depois, o próprio filho do Lorival, ele fala algumas coisas que a gente percebe, obviamente, que ele não tem tanto compromisso, tanta, de fato, dedicação assim, ou pretende ter, né? Inclusive aqueles rapazes junto ali com ele, ali, bem modernãos, toque estiloso, brother, aquela coisa toda. Enfim, eu não quero dar aqui uma de hipócrita. Eu sei, comentei naquele outro vídeo que tinha algumas coisas que na IPDA tem que mudar que não são pecados, é apenas costume. Costume é uma coisa. Aí eu vou dizer, mas lá está escrito em 1 Coríntios que as igrejas de Deus não têm tal costume. Também está escrito que os maus costumes corrompem, né, a pessoa. Aliás, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, tem que ter um equilíbrio. Eu não vou me alongar muito aqui, porque eu já expliquei bastante coisa naquele outro vídeo e eu não quero me alongar. Ele se manifestou aí, mas ele se manifestou simplesmente porque deu um estardalhaço, ocasionou alguma polêmica, só por conta disso. Senão ele não ia se manifestar, não. Aí depois veio com levante, que é uma maltratação. Estou falando de mim que nem me conhece, tal. A gente nem precisa conhecer muito bem a pessoa, né? E principalmente a questão da palavra, pregação, para conhecer como é que é o sujeito. Pode ser que no futuro ele seja um grande homem de Deus, um missionário? Pode, porque Deus pode levantar, pode fazer. Mas no momento, com o que ele planeja, é bem complicado. Aí ele fala que tem que ganhar almas com essa nova configuração, arranjamento de evangelismo. Não sei se vai dar certo. Para, talvez, pessoas da elite, que são cristãs, pode dar certo, né? Porque para tirar o pessoal do mundo do crime, das drogas, tem que ter muita dedicação à obra, né? Jejum, oração, santidade e tal. Tem que fazer o que o avô fez, né? O avô serviu de exemplo. Aí ele diz que está fazendo uma campanha. O que você está fazendo? Uma campanha de oração? Amém. E que Deus abençoe e dê sabedoria para ele ser equilibrado. Está aí a minha manifestação. Não vou, como já disse, me alongar. Deixe o seu like, comente no canal, se inscreva e até uma próxima.